Imagine isso. Você está diante de um rio africano e dois dos animais mais perigosos do planeta estão ali. Mas o mais assustador não é a presença deles, é o fato de que um domina completamente o outro. O hipopótamo contra o crocodilo do Nilo. E a pergunta é simples: se essa luta acontecer de verdade, quem sobrevive? Deixe o like e se inscreva no canal para me ajudar a criar mais vídeos desses. A resposta não é o que a maioria das pessoas imagina, porque esse confronto não é só força contra força, é território contra estratégia, brutalidade contra precisão e instinto contra cálculo. Para entender isso, precisamos começar com um erro muito comum. Muita gente olha para o hipopótamo e subestima. Ele parece lento, pesado, quase inofensivo. Mas isso é uma das maiores ilusões da natureza. O hipopótamo, conhecido como hipopótamos anfíbios, é simplesmente um dos animais mais agressivos da África. Não é exagero dizer que ele é mais perigoso que muitos predadores famosos. Um macho adulto pode ultrapassar facilmente as 3 toneladas. Mas o mais impressionante não é o peso, é como esse peso é usado. O corpo do hipopótamo é compacto, com uma musculatura extremamente densa. Ele não foi feito para correr longas distâncias, mas foi feito para impacto. Quando ele avança, é como um bloco de força se movendo. E aqui vem um ponto que muita gente não percebe. Hipopótamos são extremamente territoriais, especialmente dentro da água. Rios, lagos e regiões alagadas não são apenas lugares onde eles vivem, são áreas que eles defendem com agressividade extrema. Qualquer invasor, qualquer movimento estranho pode ser interpretado como ameaça, e a reação é imediata. Agora vamos mudar o foco. Do outro lado desse cenário, temos o crocodilo do Nilo, Crocodylus niloticus, um dos predadores mais antigos ainda vivos. Um animal que sobrevive praticamente sem mudanças há milhões de anos. E isso só acontece por um motivo simples: ele funciona. O crocodilo do Nilo pode atingir mais de 5 metros de comprimento. Seu corpo é projetado para emboscadas perfeitas. Ele possui olhos e narinas posicionados na parte superior da cabeça, permitindo que observe o ambiente enquanto permanece quase totalmente submerso. Ele não precisa correr atrás da presa. Ele espera, ele se esconde, ele desaparece. E então, no momento certo, ele ataca. A velocidade do ataque é absurda, explosiva, precisa. Sua mordida pode ultrapassar 3.500 PSI, sendo uma das mais fortes de todo o reino animal. Mas existe um detalhe crucial. O crocodilo não morde para matar imediatamente. Ele morde para segurar. E então começa o famoso giro da morte. Esse movimento rotacional serve para desorientar a presa, quebrar ossos e facilitar o desmembramento. Funciona perfeitamente contra zebras, antílopes e até búfalos. Mas agora vem a pergunta que muda tudo. Funciona contra um hipopótamo adulto? A resposta curta é quase nunca. E o motivo está na combinação de fatores que tornam o hipopótamo um adversário extremamente problemático. Primeiro, o tamanho. Um hipopótamo adulto pode pesar 4 vezes mais que um crocodilo grande. Isso significa que qualquer tentativa de controle físico já começa em desvantagem. Segundo, a pele. A pele do hipopótamo pode chegar a 5 centímetros de espessura em algumas regiões. Ela não é uma armadura perfeita, mas é suficiente para dificultar muito a penetração de mordidas. Terceiro, a reação. Diferente de presas comuns, o hipopótamo não entra em pânico. Ele contra-ataca. E contra-ataca com força total. Existem registros documentados de hipopótamos matando crocodilos adultos. E não é algo raro ou excepcional. Em muitos desses casos, o hipopótamo simplesmente morde o crocodilo com tanta força que causa danos fatais. Em outros, ele usa o próprio peso para esmagar. E há casos onde o crocodilo é literalmente lançado para fora da água. Agora pensa nisso, um predador que domina praticamente tudo no seu ambiente. E mesmo assim, evita esse confronto. Isso diz muito. Outro ponto importante
é a mobilidade dentro da água. Muita gente acredita que o crocodilo teria vantagem absoluta nesse ambiente, mas isso não é totalmente verdade. O hipopótamo não nada como a maioria dos animais. Ele se desloca no fundo, impulsionando o corpo com as patas, e faz isso com surpreendente agilidade. Além disso, ele consegue subir à superfície para respirar com movimentos rápidos e eficientes. Agora, fora da água, a vantagem do hipopótamo aumenta ainda mais. Ele pode atingir velocidades de até 30 km por hora. Isso é extremamente rápido para um animal desse tamanho. Já o crocodilo, apesar de rápido em arrancadas curtas, não tem a mesma capacidade de perseguição. Agora, vamos falar de comportamento, porque esse talvez seja o fator mais decisivo de todos. O crocodilo é um predador calculista. Ele evita riscos desnecessários. Cada ataque é uma aposta, e ele não pode se dar ao luxo de errar frequentemente. Já o hipopótamo não evita, ele impõe. Ele reage com agressividade imediata. Isso cria um cenário onde o crocodilo, na maioria das vezes, escolhe não entrar em confronto. E isso não é covardia, é sobrevivência. Agora vamos imaginar um cenário de confronto direto, sem surpresa, sem vantagem inicial. Apenas os dois frente a frente. O crocodilo tenta se aproximar, mas o hipopótamo já está atento. Ele abre a boca, mostra as presas e avança. Se esse ataque conecta, a luta pode acabar em segundos. Se não conecta, o hipopótamo continua pressionando. E isso é algo que o crocodilo não lida bem. Ele não foi feito para trocas diretas de força. Ele foi feito para ataques rápidos e recuo. Outro ponto pouco comentado: a resistência. O hipopótamo tem uma capacidade impressionante de continuar lutando mesmo sob estresse. Ele não depende de um único movimento. Ele pode continuar atacando. Já o crocodilo depende de eficiência. Se ele não consegue controlar a situação rapidamente, ele entra em desvantagem. Agora vamos voltar para a natureza real. No dia a dia, esses dois animais coexistem. Eles dividem o mesmo espaço, mas existe uma hierarquia silenciosa. O hipopótamo domina e o crocodilo respeita. Filhotes de hipopótamo podem ser atacados por crocodilos, sim, mas isso acontece com cautela extrema, porque a reação da mãe pode ser devastadora. E isso já foi observado diversas vezes. Hipopótamos defendendo seus filhotes com agressividade extrema, atacando qualquer coisa que se aproxime. Agora, aqui vai uma reflexão interessante. Se o crocodilo tivesse vantagem real nesse confronto, ele atacaria mais, mas ele não ataca. E isso, por si só, já responde muita coisa. Então, no fim, quem vence? Em um confronto direto, sem surpresa, o hipopótamo vence na maioria esmagadora dos cenários, não por ser mais letal no sentido predatório, mas por ser mais dominante em força, resistência e agressividade territorial. O crocodilo continua sendo um dos predadores mais incríveis do planeta, mas ele não foi feito para enfrentar um tanque vivo de 3 toneladas que não recua e que responde com força total. E talvez o mais interessante de tudo isso é que a natureza não funciona como uma arena de combate. Ela funciona como um sistema de equilíbrio. E nesse sistema, cada animal sabe exatamente quando lutar e quando evitar. Agora eu quero saber de você. Você imaginava que o hipopótamo dominaria esse confronto dessa forma? Ou achava que o crocodilo levaria vantagem? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de análise, onde a gente desmonta mitos e mostra a realidade da natureza, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também curte esse tipo de conteúdo, porque o próximo confronto pode mudar completamente o que você acredita. Até o próximo vídeo.